do futebol, amigos do Na Área do Esporte, amigos meus que, como eu, gostam do futebol, aqui estamos para as nossas considerações em relação ao que está de mais pulsante no âmbito do futebol regional que nos cerca, e neste caso o Maringá Futebol Clube, que acabou sendo eliminado da Série B do Campeonato Brasileiro quando apenas empatou com a equipe do Camboriú no estádio regional Willie Davids, na presença de um público superior a 9.000 pessoas, um público empolgado, participativo, que fez a sua parte no sentido de empurrar o Maringá Futebol Clube para o que seria uma histórica conquista. Isso acabou não acontecendo porque o torcedor fez a parte dele, mas o Maringá Futebol Clube não fez. O Maringá Futebol Clube precisava de uma vitória simples, havia empatado em Itajaí contra o Camboriú, contra o combativo Camboriú, 0-0 lá na Bela em Santa Catarina, 1-1 aqui. O Maringá até que saiu na frente, fez o seu primeiro gol ali por volta dos 5 ou 6 minutos, logo no início da partida, passou para o torcedor e para quem acompanhava a impressão de que venceria com uma certa facilidade, porque mostrou ser um time mais encorpado, um time melhor do ponto de vista qualificativo que a equipe catarinense. Mas futebol, sabem vocês, é uma modalidade imprevisível. A imprevisibilidade é uma característica do futebol e esta imprevisibilidade se estabeleceu ao longo do jogo porque o Camboriú empatou ainda no primeiro tempo. O Maringá fez nos minutos iniciais e nos minutos finais da etapa inicial a equipe do Camboriú acabou empatando a partida, uma cobrança de escanteio, uma desatenção da zaga que deveria marcar essa cobrança de escanteio, porque ela não foi com bola alçada, foi com bola concedida, foi com bola feita de assistência. E aí o jogador do Camboriú fez o cruzamento e o Davidson nada pôde fazer, empatou 1-1. Veio o segundo tempo que se esperava, o Maringá pressionando, o Maringá partindo para cima, um Maringá que externara, que deixara evidente no tempo inicial ser melhor tecnicamente que o Camboriú. O torcedor tinha como quase certa a vitória. E aí o que aconteceu foi uma sucessão de oportunidades criadas pelo time maringaense, um volume maior do time maringaense, um número maior de finalizações contra o gol, mas um Camboriú com um ferrolho bem estabelecido, com uma retranca muito bem feita, com os seus jogadores usando do artifício natural. Muita gente fala, mas o Camboriú praticou o antijogo. O Camboriú veio para buscar classificação, veio para fazer exibição, e isso o time conseguiu, mesmo com aquela avaliação pós-jogo. Olha, o Maringá foi melhor, mas no futebol a unidade de medida não é o foi melhor ou foi pior, ou jogou igual. No futebol a unidade de medida é o gol, não é? Você fez um, tomou um, precisa fazer outro, acabou não acontecendo. Mas não fez uma má partida, se serve como consolo para o torcedor maringaense, pode-se dizer. Aliás, o que foi nessas duas etapas do Campeonato Brasileiro, quase que uma rotina, e eu acho até que o Maringá sanou diversos problemas que a comissão técnica ao longo da competição detectou, mas não sanou um deles, que é aquele de jogar melhor e não ganhar, jogar melhor e às vezes perder. Aconteceu na primeira fase contra o próprio craque, não é, que o Maringá perdeu no estádio regional Willie Davids, e quem esteve lá, como eu, viu que o Maringá foi um time melhor, que não merecia perder aquela partida, mas perdeu. Então, o preço que se paga quando se comete esse deslize, o de jogar melhor que o adversário, mas perder, é esse. O Maringá, frustrado, chega a esta segunda fase do Campeonato Brasileiro, mas pelo fato de que apenas empatou, está desqualificado. Teria como adversário o Atlético e, imprudentemente, antes do jogo, muito se falava, mas esse Atlético é um bom time, foi semifinalista dos 2 últimos campeonatos estaduais de Minas Gerais. O Maringá vai ter muitas dificuldades para enfrentar o Atlético, notadamente porque vai ter que jogar a primeira na sua casa e depois jogar a segunda lá em Minas Gerais. Fizeram projeções, como eu disse, imprudentes, por conta de que a atenção devia estar ali, realmente estava no Camboriú, não é? E acabou não passando, e o Camboriú é que vai enfrentar esse Atlético. Maringá, portanto, deixa a competição. Se servir de consolo para o torcedor, o Maringá fez a chamada campanha razoável dentro da competição. Das 16 equipes que estão qualificadas, que seguem na competição, me parece que apenas 7 delas
tem uma pontuação geral melhor que a do Maringá. Então o Maringá fez 24 pontos na fase de classificação, depois somou mais 2 pontos, com os 2 empates, foi a 26, portanto. E são poucas as equipes que têm essa pontuação, poucas não, mas pelo menos um número considerável de equipes, até equipes que estão classificadas que não têm esta pontuação. Mas enfim, jogaram em grupos diferentes, com grau de dificuldade diferentes. Essa avaliação que eu estou fazendo, ela só é estatística, não é para a apresentação, não tem nada a ver com a situação das equipes, tanto que equipes que fizeram um número menor de pontos estão nestas oitavas de final, seguem na competição, e o Maringá Futebol Clube não. O Maringá Futebol Clube encerra a sua temporada 2023, teve participação no campeonato estadual, chegando à condição até de semifinalista, foi eliminado pelo Atlético Paranaense, disputou a Copa do Brasil e teve um desempenho histórico, passou pelo Sampaio Corrêa na primeira partida, e era partida única, passou depois pelo Marcílio Dias, também em partida única, e em 2 partidas enfrentou depois o Flamengo, ganhou de 2-0, histórico resultado, entra para os anais do Maringá Futebol Clube estes 2-0 sobre o Flamengo, valendo pela 3ª fase da Copa do Brasil, mas entra para a história também a goleada que levou depois de 8-2 lá no estádio do Maracanã. Mas enfim, perdeu no agregado do placar por 4-2 para o Flamengo, não é? Na Copa do Brasil, levou para os cofres da equipe uma considerável quantia de recursos, de dinheiro, me parece que 3,75 milhões de reais, o que permitiu a administração, a gestão do clube até refazer uma estratégia no sentido de destinar para o departamento de futebol um valor maior do que aquele que estava no primeiro orçamento. Trouxe jogadores que demoraram um tempo para se qualificarem ou para se amoldarem dentro do sistema da comissão técnica, permitiu que alguns saíssem, alguns deles voltaram, o caso do Marcos Vinícius e também do Ronald, jogadores que voltaram, e o próprio Vilar que está à disposição. Mas enfim, essa questão de constituição de elenco, a gente sabe que notadamente para um futebol de empresários, né, um SAF como é o Maringá Futebol Clube, jogadores chegam, jogadores saem, e a intenção do clube é sempre ter um elenco competitivo, mas não abre mão de uma boa negociação, de uma negociação que possa ser interessante do ponto de vista de renda, de faturamento. Isso é muito natural, esta é a realidade do futebol nacional. O Maringá Futebol Clube, portanto, encerra o seu ciclo. Agora, o que acontece? Muitos estão até preocupados. Ora, o Maringá agora não tem mais calendário, o Maringá vai ser desmobilizado, o clube corre o risco de ser desativado. Nada disso. O futebol empresa, a estrutura que o Maringá Futebol Clube tem hoje, lhe dá a possibilidade, lhe permite suportar um baque como esse de ser desqualificado na Série D do Campeonato Brasileiro, porque volta aos olhos, volta a atenção já para a preparação do elenco visando o Campeonato Estadual de 2024. Isso mesmo, nós estamos em agosto, vem setembro, outubro, novembro já se começa a montar o time, e o Maringá Futebol Clube já tem esse time montado, até porque essa história de janela de transferência que se fecha, que se abre, é até meio complicado a gente entender isso, mas esta janela está fechada. Assim sendo, o Maringá Futebol Clube não poderá, ou pelo menos terá dificuldades para repassar jogadores do atual elenco para outras agremiações, o que nos autoriza a considerar que esses jogadores permanecem, a chamada base permanece, e também a comissão técnica, até porque a comissão técnica não há motivo nenhum para se pensar em troca. O Jorge Castilho, o Silvinho Canuto, técnico e auxiliar, respectivamente, toda uma estrutura que existe ali de preparadores, enfim, é uma coisa que demonstrou ser funcional. Competência foi demonstrada, então certamente esta equipe técnica, esta comissão técnica será mantida, considerável parte do elenco também será mantido, e já a partir de setembro já começa a montar o time visando o Campeonato Paranaense de 2024 com um adendo positivo. O Maringá Futebol Clube, por conta do seu desempenho em 2023, já tem vaga garantida para o Brasileiro da Série D de 2024. É uma situação consideravelmente confortável, porque outras equipes que pretendem participar desta 4ª divisão nacional vão ter que buscar este resultado, vão ter que buscar essa qualificação disputando o Paranaense, não é? Teriam que buscar disputando o Paranaense
desde 2023. O Maringá, por conta do seu desempenho, já tem vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, tem vaga também na Copa do Brasil de 2024, portanto, é promissora a condição do time maringaense. Tem o estadual, tem a Copa do Brasil, tem a Série D do Campeonato Brasileiro, e tendo este calendário, naturalmente, os dirigentes têm condição de fazer um planejamento para manter a vitalidade da equipe. Enfim, deu ruim, águas passadas não voltam ao moinho, cachaças bebidas não voltam ao litro. E o Maringá, enfim, se consolida como grande equipe do futebol brasileiro, porque não, faz parte da 4ª divisão do futebol brasileiro, e afirmou, não é, a qualidade da sua torcida. Um torcedor espetacular, na maioria dos jogos compareceu em grande número e deu a contribuição de uma forma muito eficaz, muito empolgada, até neste jogo, não é? O torcedor não vaiou o time, pelo contrário, até que aplaudiu, e uma torcida que comparece em grande número, e interessante registrar, sem nenhum tipo de conflito, sem nenhuma confusão. O único serãozinho que houve no final da partida, quando a equipe do Camboriú venceu, se classificou, os jogadores foram comemorar na presença da torcida, no que pareceu ser, num primeiro momento, uma afronta para aquele torcedor que estava com o coração machucado. E aí o Alemão e outros jogadores do Maringá foram lá, nos companheiros de Camboriú, que estavam comemorando com justiça. Olha, não faça isso diante da nossa torcida, que está com o coração magoado. Tem a pequena torcida lá no fundo, e lá estavam 20 ou 30 torcedores de Santa Catarina. Vamos comemorar lá e deixe a nossa torcida em paz. Tire o seu sorriso do caminho e deixe minha torcida passar com a sua dor. Enfim, torcida de parabéns, o time também de parabéns, por que não? E, como diz um companheiro de profissão, o Ivaldo Maciel, vida que segue, vida que segue, novos desafios virão, e é certo que existe uma estrutura para o enfrentamento destes desafios que se aproximam. A todos um abraço, a gratidão pela atenção aqui na área do esporte.